Boa noite. Meu nome é Marlúcia, sou psicóloga clínica. Vou dar aula para vocês agora, uma revisão, na verdade, sobre a ética profissional. Eu acredito que vocês já fizeram essa aula, vai ser só uma revisão para a prova de vocês. Se você tiver qualquer dúvida, Maria, você pode me perguntar. Essa revisão é sobre ética profissional. Não sei se você já chegou a fazer essa matéria e não fez a prova. Agora vai ser realmente só a revisão. Acho que a prova vai ser aplicada na quarta-feira. Então, qualquer dúvida, você pode me perguntar ou entrar em contato com a coordenação, tá bom? Quando a gente fala de ética, o que seria ética? Ela vem do grego, étios, o que significa, está relativa ao modo da pessoa ser, ao comportamento da pessoa. A ética, ela estuda a filosofia dos princípios da moral. Ela estuda a conduta da moral dos indivíduos. Então, ela é um conjunto de regras e princípios ou maneira de pensar e de se expressar. Ela está relacionada à capacidade do indivíduo de pensar, de fazer o bem e o mal. Então, a diferença da ética para a moral, porque a ética é uma filosofia da moral. Quando a gente vai falar de ética, ela é um instrumento fundamental para se viver em sociedade. Ela é importantíssima em qualquer lugar. Não somente no ambiente de trabalho, mas no seu dia a dia, em grupos de amigos. A ética, ela vem para poder a pessoa conseguir viver bem em sociedade. Então, por isso que a gente fala que a ética ela é a base da construção do mundo político. Sem a ética, tudo seria um caos, gente. Pensa que cada um poderia criar suas próprias leis e viver de acordo com ela. Então, o mundo seria um verdadeiro caos mesmo. Então, ela é uma condição necessária para que ocorra a sobrevivência da espécie humana. É impossível a gente trabalhar, conviver em um ambiente de trabalho em que não ocorra a ética. A ética, ela revela o quê? Ela revela nossas ações e o efeito das nossas ações sobre a sociedade. Então, tudo que a gente faz, diz, pensa, ela traz efeitos, traz consequências, na verdade. Mas, assim, cada homem, ele é livre para pensar e ele também é responsável pela sua atitude. Então, ele pode fazer o que quer, mas ele tem que arcar com as consequências. Então, com a ética, ela vem trazer essas diretrizes. O que pode, o que deve ou não deve ser feito no ambiente de trabalho. A justiça é a principal das virtudes. Virtude, gente, está relacionada ao quê? A capacidade que cada indivíduo tem para fazer o bem. Então, assim, quando para ocorrer realmente a justiça, mais para frente eu vou entrar mais em detalhes assim sobre. Mas para ocorrer a justiça, é necessário que ocorra tanto os princípios da igualdade como da equidade. Aí sim a gente pode falar que está ocorrendo a justiça. Nossos valores têm uma origem histórica. Sim, não tem como a gente falar separado do valor da pessoa que está a ver ali com a sua cultura, com o seu costume, sem levar em consideração o histórico de vida, o histórico de vivência daquela pessoa. Por exemplo, a cultura que nós temos aqui em Brasília é diferente da cultura de outros lugares, é diferente da cultura do Nordeste. Então, não tem como a gente falar dos valores morais sem levar em consideração o histórico de vida daquele indivíduo. Diferente da ética, a moral ela é mutável. Ou seja, quando fala aqui, ó, cada moral é filha do seu tempo. Isso quer dizer o quê?
que cada moral, a moral, na verdade, ele está relativo aos costumes, às tradições, os valores daquela sociedade. A moral, deixa eu dar um exemplo. A moral está muito relacionada à questão do contexto que a gente está vivendo. Por exemplo, até pouco tempo atrás, era inaceitável a questão da união mesmo dos homossexuais. Hoje já é considerado, já está na lei, eles conseguem realmente fazer união estável, eles conseguem se casar. Então, olha só, o que era antes, algum tempo atrás, era considerado imoral, agora faz parte da moral. Tudo bem, entende? Então, por isso que fala que a moral é a filha do seu tempo. O que era considerado absurdo ou que não poderia ser aceito, ou até que era aceito antes, por exemplo, a questão da escravidão. Antes era aceito, era normal para aquele tempo. Hoje a gente estuda, a gente vê e fala, nossa, que absurdo, como é que pode ter existido a escravidão? Devemos adequar nossas vontades às obrigações sociais. Todos nós temos o quê? Nós temos nossos deveres e temos nossos direitos também. Mas, assim, os nossos direitos não podem ultrapassar o direito das outras pessoas. Não podemos colocar nossas prioridades por cima das outras pessoas, prejudicando outras pessoas. Nós estaríamos sendo totalmente sem ética, totalmente imorais. O que seria, então, a moral? A moral é um conjunto de costumes, de crenças, de valores e normas de uma pessoa ou de um grupo social. Ela funciona como um guia para o trabalho, ou seja, ela orienta bem o que é certo, o que é errado, qual o bem e o mal de alguma ação. Então, assim, sem moral seria a questão toda dessa... aconteceriam essas atrocidades que a gente vê aí. Por exemplo, muitas pessoas elas têm conceito, elas sabem o que é certo, o que é errado, o que pode e o que não pode fazer, e mesmo assim elas vão e o fazem. Imagina se não tivesse esses códigos, leis que servem também, porque fala, é um conjunto de costumes, de crenças, de normas. Essas normas aqui estão relacionadas às leis. Então, os códigos morais, elas têm por lei para que as pessoas consigam cumpri-la, ou aliás, elas devem cumprir os códigos morais. Quando a gente vai falar de moral, a gente tem que levar em consideração dois conceitos. Em relação ao que seria amoral e o que seria imoral. Quando a gente fala da questão do amoral, esse azinho quer dizer não. Então, é a pessoa não ter moral. Mas ela não tem moral, ela não tem essa consciência do que seria moral. Ela faz muitas vezes, não assim, por maldade ou porque queira fazer, ela faz mesmo pela ignorância do fato. Ela não tem consciência de que está fazendo bem ou mal. Então, por isso que a gente fala que é uma pessoa amoral. Ela não tem consciência do que seja a moral. E já quando a gente fala da questão do imoral, a pessoa, ela tem consciência do que é o certo, do que é o errado, do que ela pode ou não pode fazer, e mesmo assim, ela age contra a moral. Um exemplo que eu posso dar, eu gosto muito de dar exemplos, ainda mais da atualidade, no atual contexto que a gente está vivendo da pandemia. Que a gente vê um pouco ali no jornal que os políticos que estão superfaturando, não é nem só político, né, gente? As pessoas responsáveis ali pela compra dos materiais, dos respiradores, de medicação, enfim. Eles superfaturam para ter algum lucro em cima de nós, da sociedade. Então, eles têm consciência, eles sabem que o que eles estão fazendo é errado, tanto que eles tentam fazer rápido, de uma forma que, para não serem descobertos, e mesmo assim eles não o fazem. Então, essas pessoas que fazem isso, elas estão sendo imorais, elas estão indo contra os princípios da moralidade. Se vocês tiverem alguma dúvida, ou se eu estiver falando muito rápido,
Vocês podem me interromper, ou podem perguntar aqui que eu tiro a dúvida de vocês, tá bom? Porque às vezes eu me empolgo falando e falo rápido. Quando a gente fala em relação da moral, conceito de moralidade, a gente fala o quê? A pessoa moral, ela só pode existir se ela for o quê? Consciente de si e dos outros. Ou seja, ela é capaz de refletir e de reconhecer a existência das outras pessoas éticas, que é igual a ela. Então, ela respeita as outras pessoas. Aí que fala que a pessoa ser dotada de vontade. Quando a gente fala dessa questão de ser dotado de vontade, é aquela pessoa que ela é capaz de controlar, de orientar seus desejos, seus impulsos. Ela é dotado de razão, assim, ela é capaz de pensar racionalmente antes de agir e decidir quais são as alternativas possíveis que ela tem para tomar. Quando a gente fala na questão aqui do responsável, uma pessoa moral, ela tem que ser responsável. Esse responsável está relacionado aqui, gente, ela assumir as consequências do seu ato. Então, o que ela fizer, ela pode saber que ela vai assumir as suas atitudes. Então, se ela fez alguma coisa errada, essa pessoa que tem esse código moral, ela vai chegar para a chefia ou para quem apresentou e falar, olha, fulano, desculpa, eu fiz isso, eu errei, não deveria ter feito. Ou seja, ela vai assumir a responsabilidade pelos seus atos. Quando a gente fala aqui da questão de ser livre, é a pessoa ser livre em todos os sentidos, ser livre fisicamente, moralmente, ou seja, ela pode tomar a decisão mesmo assim. Ela não está subordinada a ninguém, ela não está devendo ninguém. É aquele que assim, ela fala, não, eu devo favor para alguém, aí então eu devo agir mesmo eu sabendo que aquilo é errado, mas como eu estou subordinada a essa pessoa, eu preciso fazer isso. O livre nesse conceito é o quê? Aquela pessoa que ela é sempre pautada realmente nos códigos, na conduta ética, ela faz tudo corretamente. Então, ela não tem nada que a segure, nada que a impeça de fazer sempre as coisas corretas, de ter as escolhas corretas. Quando a gente fala assim, em relação à moral, a gente tem que levar também o conceito de quê? Que a moral, ela pode tanto ser constituída como constituinte. Qual que é a diferença? Todos os nossos comportamentos são aprendidos. Assim como o código de ética, moral, nós aprendemos a ser moralmente corretos. Nós não nascemos sabendo as coisas. A única coisa que a gente fala assim que a gente nasce sabendo o que fazer é o que? É chorar. Somos pequenininhos, não sabemos falar, não sabemos gesticular, enfim. Sabemos chorar, tá com fome, chora, tá com dor, chora. E quando a gente fala dessa moral constituída, é o quê? É o que a gente são os nossos valores, são as coisas que a gente aprende desde quando a gente nasce até quando a gente, na nossa vida adulta. Então, essa moral constituída, ela está relacionada ao quê? Que o indivíduo, ele vai aprendendo novos repertórios. Então, ele vai aprendendo desde quando nasce até seguindo a vida, o que é certo e o que é errado. Então, por isso que a gente fala que é moral constituída. São os comportamentos aprendidos que ele vai no decorrer da vida. E quando a gente fala aqui da questão da moral constituinte, a gente está relacionado à questão dos direitos que essa pessoa tem. O direito que ele tem em relação na política, parte civil. Então, a moral constituinte, ela está relacionada, gente, à cultura e ao tempo.
Por quê? De acordo com o que vai acontecendo ali na sociedade, o que era aceito pode ser debatido, pode ser discutido e pode ser modificado. Então, é como se fosse uma crítica dos valores existentes daquela sociedade atual. Então, a gente fala o quê? Que a moral constituinte é aquela que a gente pode mudar o que está acontecendo ali na sociedade. Ela não tem como ser feita por uma única pessoa, porque a gente fala que é em sociedade. Por exemplo, há uns 30, 40 anos atrás, as mulheres que moravam juntas, sem serem casadas oficialmente, elas eram muito criticadas, elas eram julgadas, tanto pela família, pela sociedade em si. Hoje em dia, é super normal. Às vezes as pessoas perguntam, você é casada? Aí a pessoa vai lá e responde assim, não, eu moro junto há tantos anos. Aí a pessoa fala, ué, então você é casada? Por quê? Porque hoje em dia, as mulheres que moram, enfim, o casal que mora junto sem ser casado oficialmente, tem exatamente os mesmos direitos dos que são casados, os que não são casados oficialmente têm os mesmos direitos que são casados oficialmente. Então, essa moral daquela época, ela foi debatida, ela foi discutida, ela foi modificada. Isso seria um exemplo da moral constituinte. Gente, lembrando que toda essa questão do código de ética, ele é pautado sempre para boa convivência mesmo em sociedade. Ela é indispensável no ambiente de trabalho. Ele serve mesmo, são as diretrizes para ter uma boa convivência, para que consiga o trabalho fluir de uma forma leve, para que não torne aquele ambiente pesado, punitivo. Então, assim, toda essa questão da ética, ela é indispensável em todo o nosso meio, tanto você em casa com seus familiares, você em casa com seus colegas. Ela é impossível você estar num lugar que não tenha ética, que não tenha moral. Quando a gente fala da questão da moral, a gente fala que a moral, o ato moral, ele é dividido em dois: na obrigação e na liberdade. A obrigação está relacionado à autonomia que o homem tem para fazer as coisas, é como se fossem os nossos deveres que a gente tem que fazer. Por exemplo, todos nós temos, está na Constituição que todos têm direito a uma moradia, a alimento, ao lazer, ao estudo, que não pode ser discriminado pela sua raça, cor e credo. Enfim, na teoria é tudo muito lindo a Constituição. Na vida real mesmo, sim, a gente vê que é bem diferente. Mas, enfim, na obrigação, ela está relacionada aos nossos deveres. Nossos deveres que a gente tem com a sociedade, de não jogar lixo na rua, de preservar nossos patrimônios. Enfim, nós temos vários deveres para que nós possamos conviver uns com os outros. E a liberdade é o quê? A liberdade ela está relacionada a você ter autonomia de fazer as suas escolhas. Você pode fazer o que quiser porque você é uma pessoa livre. Mas o que acontece? Você só é uma pessoa realmente livre se você seguir os princípios da obrigação. Por quê? Se você começar a desrespeitar as normas, as leis, você vai perder a sua liberdade. Então, a pessoa ela só é realmente livre desde que ela cumpra a sua obrigação, que são os seus deveres. Então, não existe liberdade sem dever, sem obrigação. Gente, vocês que entraram depois, boa noite. Eu sou a Marluce. Estou dando uma aula para vocês de revisão sobre ética profissional. É um conteúdo, acho que vocês assistiram online e vocês precisam fazer a prova. Então, assim, eu estou dando a revisão, vai ser focada realmente na prova de vocês, no que vai cair na prova de vocês. Se eu não me engano, vai ser quarta-feira.
Então, qualquer dúvida que vocês tiverem em relação ao que eu estou falando, vocês perguntem, que vai ser importante para a prova de vocês. Quando a gente fala da questão da cultura, a cultura ela está relacionada ali à região mesmo que você mora, assim. O que é aceito para você? O que é culturalmente aceito em um lugar pode ser não ser aceito em outro. Então, a cultura está relacionada a cada local, a cada região, às vezes a cultura familiar ali, de como você foi criada. Então, por isso que a gente fala, quando você vai avaliar uma pessoa, falar alguma coisa para uma pessoa, tem que levar em consideração a cultura dessa pessoa, o histórico familiar dessa pessoa. E a ética, gente, para vocês serem pessoas éticas, é essencial que vocês respeitem as diferenças culturais, a diversidade cultural. Aqui em Brasília, o que a gente mais tem são essa diversidade mesmo. É tanta gente, né, de outros estados que vem para cá. Então, nós aqui temos o privilégio de conviver com a diversidade mesmo cultural. Eu até havia falado um pouquinho sobre valores. Então, o valor é o quê, gente? Ele serve para orientar os comportamentos e ações para a satisfação de determinadas necessidades do indivíduo. Os valores são características, gente, características morais que todas as pessoas têm. Elas têm como se fosse uma predisposição para ter esses valores morais. Infelizmente, nem todos utilizam os seus valores morais. A virtude seria o quê, gente? A virtude é a capacidade, né, nem a inclinação mesmo, assim, a capacidade que cada indivíduo tem para praticar o bem. Mas vai falar assim, é uma pessoa virtuosa. A gente fala isso, uma pessoa que falou assim, hoje eu acordei super bem com a vida, vou praticar um ato bom. Isso não é ser uma pessoa virtuosa. A virtude está relacionada à capacidade que a pessoa tem de ser espontâneo, de fazer o bem para as outras pessoas sem esperar nada em troca. Por isso que a gente fala que a virtude é a inclinação que o homem tem, que o indivíduo tem para fazer o bem para as outras pessoas. É uma pessoa altruísta, que ela pensa mais nas outras pessoas, na necessidade que as outras pessoas têm. Quando a gente vai falar da questão da cultura, que é essa diferença que nós temos de região para região, pensar que cada pessoa realmente é única, não tem como julgar, o que serve para um não vai servir para todos. Então, quando a gente fala da questão da cultura, a gente tem que levar em conta alguns princípios. E para a gente falar assim que está ocorrendo justiça ou não na nossa sociedade, também a gente tem que levar em conta que está ocorrendo a igualdade e a equidade. Só a igualdade, gente, não é possível ter uma justiça somente levado em conta os princípios da igualdade. Então, quando a gente fala aqui do universalismo cultural, o universalismo cultural, ele fala o quê? Que todos os seres humanos é como se todo mundo fosse igual, independente da sua raça, da sua cor, do seu credo, que todo mundo é igual e a lei tem que ser igualitária para todos. Então, esse é o princípio do universalismo cultural, que é a mesma coisa dos princípios da igualdade. Então, ele fala o quê? Que independente da cultura, todo mundo tem o mesmo direito. E já a questão do relativismo, ele é o contrário, ele rejeita esses princípios dos direitos, ele rejeita, na verdade, a questão do universalismo, que é o universalismo dos direitos humanos. Ele fala o quê? Que cada pessoa tem sua própria, cada lugar, ou cada indivíduo tem sua própria cultura, nós somos pessoas únicas, que como pessoas únicas nós devemos ter nossos direitos
olhados individualmente. Então, quando a gente fala da questão da justiça, só ocorre justiça se acontecer os princípios da igualdade e da equidade. Equidade é o quê? Para você olhar de forma diferente as pessoas diferentes, para que aí sim você possa verificar o que ela precisa, o que naquele momento pode ser feito para ela. E não que todo mundo é igual e direito igual para todo mundo e pronto. Não funciona. Na verdade, aí estaria cometendo várias injustiças. Como eu acabei de falar, gente, a justiça só ocorre com os princípios da equidade e da igualdade. A igualdade está relacionada ao universalismo cultural e a equidade está relacionada ao relativismo cultural. Para falar assim da questão da ética, gente, de sermos pessoas éticas, a gente tem que levar em conta que temos nossos deveres e nossos direitos e que devemos o quê? Respeitar os deveres. E respeitar também o direito das outras pessoas, além dos nossos, respeitar o direito das outras pessoas. Deixa eu só dar uma olhada, gente. Então, assim, quando a gente fala da relação da ética, você vai sempre verificar o que é melhor para o contexto ali, o tanto que é melhor para você, como melhor para as outras pessoas. Então, assim, um código de ética dentro de uma empresa. Boa noite, gente. Boa noite, Lilian, você que entrou. A revisão de ética profissional. É a revisão para a prova de vocês, se eu não me engano, vai ser quarta-feira. Hoje não ia ter uma prova pra gente? Tem muita coisa para falar, estou tentando falar um pouco rápido, porque o conteúdo de vocês é muito extenso. E como eu fiz algumas provas, pode ser que alguns peguem uma prova, outros peguem outra. Mas vamos lá. Então, quando a gente fala a questão do código de falar de ética, gente, o código, toda profissão, ela tem o seu próprio código de ética. Além das nossas éticas que a gente tem do dia a dia, cada profissão tem o seu código de ética específico. E para você trabalhar em determinadas profissões, você tem que seguir esse código de ética, porque se você não seguir, você pode perder o seu direito de exercer mesmo aquela profissão. Gente, a aula deve encerrar a qualquer momento, tá? 39 minutos. Eu vou fazer seguido, tá? Terminou aqui, é o mesmo link, vocês podem entrar no mesmo link, que vai ter mais 40 minutos de aula, tá bom? A qualquer momento vai encerrar, vocês já entram novamente, tá bom? Então, assim, quando a gente fala da questão do código de ética, cada profissão tem o seu código de ética específico. Ele serve para o quê? Para que aquela profissão ela flua de uma forma leve, tranquila, para que não haja desentendimentos, para que, por exemplo, todas da área da saúde tem a questão do sigilo profissional. Então, o que seria essa questão da ética profissional? A ética profissional é um conjunto de regras morais de conduta que o indivíduo deve observar em sua atividade, no sentido de valorizar a profissão e bem servir aos que nela dependem. Ou seja, ela serve como um todo ali. A ética profissional, ela serve para o indivíduo, deve observar em sua atividade, mas em comum com os outros colegas. Ele não leva mais em conta só a questão dele em específico. Ele tem umas diretrizes que ele tem que seguir quando fala do código de ética. Vamos lá.
Então, ó, o código de ética está voltado para as profissões, para os profissionais, para as entidades de classe de cada setor correspondente. Então, quando a gente fala assim da questão da ética, dos princípios da ética, tem alguns conceitos fundamentais para construir um comportamento ético. Lembrando que ninguém nasce sabendo tudo. Nossos comportamentos são adquiridos, são aprendidos no decorrer do tempo. Então, uma pessoa para falar que ela construiu seu comportamento ético, ela tem que ser uma pessoa altruísta, tem que ter princípios da moralidade, virtude. Gente, altruísmo é sempre a pessoa, igual eu havia dito, ela colocar levar em consideração a vontade do outro. Ela vai fazer mesmo abrir mão, às vezes, do que ela quer em virtude da outra pessoa. Então, ela vai fazer com o intuito realmente de ajudar o outro. Princípios da comportamento da pessoa ter moralidade, ou seja, ela vai fazer as coisas voltadas para o bem, para dizer o que é certo, o que é errado. Virtude é o que? A capacidade que cada um nasce para fazer o bem. Solidariedade é você realmente conseguir trabalhar ali a empatia, de se colocar no lugar do outro. Tanto de você se ajudar como ajudar o próximo. E você ter consciência. Aqui a consciência entra na questão da razão. De você saber identificar o que é certo, o que é errado e tomar uma decisão pautada mais voltada para fazer o bem. E a responsabilidade ética. A responsabilidade ética, ela está voltada tanto para essa responsabilidade das pessoas que trabalham ali com você, como com as pessoas que trabalham do meio externo, que trabalham com a sociedade em si ali fora. Então, você vai tanto pensar na questão dos seus colegas de trabalho, as pessoas que trabalham com você, como a sociedade lá fora. Então, gente, a conduta ética, ela vai contribuir para o andamento dos processos internos, para aumentar a produtividade e a realização de metas. Sem ética, gente, não acontece a realização de metas. Aquele ambiente de trabalho vai ser literalmente um caos. Então, assim, a gente fala que que o código de ética, a conduta ética, ela fornece o quê? Ela fornece um conjunto de diretrizes que todos os funcionários devem seguir. Então, quando a gente vai falar de ética profissional, a gente vai falar o quê? Que é um conjunto de diretrizes que ela vai direcionar os funcionários para fazer. Então, gente, o código de ética dentro da empresa ela é muito importante. Porque senão pensa, cada um ia fazer o que tem vontade, ia se tornar um caos. Então, o código de ética, ele aumenta a conduta ética, aliás, ele aumenta a produtividade interna da empresa. Ela permite que aconteça as realizações de metas. Além de, geralmente, quando você chega numa empresa, em algum lugar, vai ter lá escrito qual que é o código de ética da empresa. Além de você ter o seu próprio código de ética de você como profissional, tem o código de ética do setor, da empresa. Então, ele serve para quê? Para direcionar realmente as pessoas como um todo, o que elas podem ou não fazer. Então, assim, quando eu já... Acho que mais pra frente eu vou falar. Então, é justamente isso, ó, o código de ética. Ele tem por escrito um conjunto de diretrizes que todos os funcionários devem seguir. Quais os objetivos? Ele afirmar a ética de seu comportamento moral, faz com que todos saibam que os dirigentes esperam que os funcionários ajam de acordo com esse padrão. Gente, se uma empresa tem o seu próprio código de ética, tem seu lá, tem por escrito quais são as diretrizes que os funcionários devem ou não seguir, as pessoas que não seguem as diretrizes, elas não servem para trabalhar ali. Então, provavelmente, essas pessoas vão ter um tempo curto dentro da empresa.
E o que acontece? Você tendo um código de ética da empresa, ela vai permitir o quê? Tanto que as pessoas que trabalham ali, como que fora, as outras organizações conheçam aquela empresa. E quando uma empresa é bem pautada e leva em conta o seu código de ética, leva em conta a conduta ética, ela se destaca no mercado de trabalho. Ela começa a se sobressair. Então, as pessoas começam a falar: nossa, aquela empresa é tão boa de trabalhar. Nossa, eu queria trabalhar naquela empresa que os funcionários trabalham lá felizes. Eu não vejo a questão de ninguém reclamando. Por quê? Quando a pessoa tem uma conduta ética na empresa, tem um código de ética certinho, as pessoas seguem, dificilmente, gente, vai acontecer assédio moral naquela empresa. Então, aquela empresa vai ficar conhecida também por ser, nossa, ela tem um ambiente agradável. Eu queria tanto trabalhar naquela empresa. Então, ela começa a ser reconhecida não só pelas pessoas que trabalham ali dentro, mas elas começam a ser reconhecidas por pessoas que trabalham também fora dessa empresa. Por isso que é tão importante, gente. Deixa eu só ver aqui que eu trouxe a prova para ver se eu estou pulando algo. Então, quando a gente fala assim do código de ética, ele traz vários benefícios para a empresa. Ou seja, ela fortalece a sua imagem, ela começa a atrair talentos e reter esses talentos. Por quê? Porque se uma empresa é boa, ela começa a destacar, as pessoas vão começar a ter o quê? Interesse de ir para aquela empresa. E se a empresa é muito boa, as pessoas vão trabalhar lá e elas vão ficar naquela empresa. Se a empresa é muito boa, o clima é agradável, as pessoas que estão ali te tratam super bem, a pessoa não vai querer sair daquele emprego. Então, ela vai tanto atrair talentos e manter esses talentos. E quando você fala dos benefícios, é o quê? As pessoas que trabalham nessas empresas que é pautada mesmo os valores éticos, as pessoas vão ficar mais comprometidas, as pessoas vão ficar com mais prazer de trabalhar ali. Ela vai começar literalmente a vestir a camisa da empresa e falar: nossa, eu tenho orgulho de trabalhar em tal lugar. E quando você faz isso, as pessoas trabalham bem, elas estão bem mais dispostas, elas tratam bem os clientes, ela vai ser mais bem aceita, sabe, no mercado de trabalho. Os clientes que chegam vão começar a elogiar a empresa, vai falar: nossa, é muito bom estar aqui. Então, ela acontece o quê? Ela vai ter mais aceitação em relação aos clientes. Por quê? Porque os clientes eles estão cada vez mais exigentes no sentido de que eu quero um tratamento bom, eu quero um tratamento especializado mesmo assim. Então, quanto maior a questão da ética no local, maior vai ser a aceitação dos clientes. Então, gente, todos os códigos de ética profissionais, eles trazem no seu texto os seguintes princípios. Honestidade no trabalho. Gente, honestidade é indispensável. Em qualquer lugar que você vá, na sua vida, no seu contexto familiar, lealdade para a empresa. Então, quando a gente fala de ética profissional, também que vocês podem levar isso para a vida de vocês, para o convívio mesmo ali em sociedade. Lealdade para a empresa. E a mesma lealdade pode ser aplicada aí no contexto familiar, com os amigos. Formação de uma consciência profissional. Você vai começar a perceber a importância do seu trabalho. O que que você traz ali para aquele ambiente. Você começa a adquirir uma consciência do que é certo e do que é errado, o que você pode ou não pode fazer naquele lugar. Então, a execução do trabalho ele vai aumentar o nível, porque está todo mundo falando a mesma língua, está todo mundo procurando fazer exatamente as mesmas coisas, quer dizer que o nível daquela empresa vai subir.